O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, presentes nesta igreja matriz de São José Operário, caríssimos irmãos e irmãs que nos acompanham de suas casas, também aqueles irmãos nossos que doentes hoje assistem à Santa Missa em sua casa, e nesse momento sua casa se transforma numa igreja onde o próprio Deus habita. Caríssimos irmãos e irmãs, durante o tempo comum, 35 semanas do ano, nós não comemoramos algo em particular. Por exemplo, durante a Quaresma, nós preparamos o nosso coração para a Páscoa, pelo jejum, pela oração, pela caridade. Depois, na Páscoa, nós comemoramos a ressurreição do Senhor. No Advento, a espera de Jesus. No Natal, a sua vinda em Belém. O tempo comum, pelo contrário, nós não comemoramos um fato específico da vida de Cristo, mas nós lembramos tudo aquilo que Jesus fez e que Jesus disse. Por isso, durante os domingos do tempo comum, nossa atenção se volta para os discursos de Jesus, para os seus milagres, para os seus encontros. E hoje nós encontramos uma parábola. A parábola é um modo que Jesus usa, usando uma comparação, fazendo uma comparação, ele se usa da parábola para explicar uma verdade, para revelar algo para a nossa vida. E hoje Jesus nos conta a parábola do semeador. O semeador que sai espalhando as sementes, e as sementes começam a cair em diferentes lugares. Algumas caem na beira da estrada e os pássaros do céu comem. Outras caem no terreno com pedras. Elas logo brotam, mas depois secam. Outras caem no meio dos espinhos, e os espinhos sufocam a semente
e impedem que elas cresçam, mas uma parte caiu em terra boa. E esta parte que caiu em terra boa deu muito fruto. A cada semente produziu na base de 100, 60 e 30 sementes, e 30 frutos por semente. Então nós teríamos várias possibilidades de meditar nesta noite. Nós poderíamos meditar sobre o semeador, nós poderíamos meditar sobre a semente, ou nós poderíamos meditar sobre os tipos de terreno. O caminho, o terreno com pedras, o terreno com espinhos, ou o terreno bom, a terra boa. E eu gostaria nesta noite, amados irmãos e irmãs, meditar sobre a terra boa. Mas antes, nós precisamos entender que toda parábola, ela é comparação. Quando Jesus conta essa parábola, ele está dizendo: eu vim do céu como semeador, e eu vim do céu espalhar o reino de Deus, espalhar o evangelho. Porém, ao longo desses 3 anos que eu estou espalhando o evangelho caiu em vários tipos de coração. Caiu em alguns corações, mas ficou pouco tempo, logo ele se perdeu. Caiu em outros corações que acolheu por um momento a palavra, mas depois rejeitou. Caiu em outros corações com tantas preocupações, com tanto movimento interior que não permitiu que a semente brotasse. Porém, caiu também no coração que soube acolher a palavra de Deus. E esta palavra deu fruto. E é sobre este tipo de coração, é sobre este tipo de terreno, é sobre esta terra boa que eu gostaria de meditar. Jesus não nos conta como essa terra era boa. Ele somente diz que a terra era boa e a semente brotou. Nós podemos imaginar que essa era uma terra como todas as outras. Era uma terra cheia de espinhos. Era uma terra cheia de pedras. Porém, o semeador limpou aquele terreno, retirou a vegetação, retirou as pedras, retirou os espinhos, adubou aquela terra, colocou água, e por isso aquela terra foi capaz de receber a semente do evangelho. Amados irmãos, assim é o nosso coração. No nosso coração tem sim terra boa. E a prova que o nosso coração tem terra boa é estarmos aqui hoje reunidos, é estarmos atentos à palavra de Deus, é sermos disponíveis para o Senhor. Porém, devemos também reconhecer com humildade e com verdade que mesmo no nosso coração tendo terra boa, nele tem também muitas pedras, muitos espinhos e falta adubo. Então é sobre essas 3 realidades que eu gostaria que meditássemos nesta noite. As pedras, os espinhos e a falta de adubo. Quais seriam as pedras do nosso coração? As pedras são todas aquelas realidades que tornam o nosso coração duro, que tornam o nosso coração insensível, que transforma o nosso coração de terreno bom em terreno duro, onde a semente do evangelho não pode dar frutos. Para que a semente do evangelho dê frutos, o nosso coração precisa ser renovado. Por isso que na profecia que anuncia a vinda de Cristo, o profeta nos diz: eu irei arrancar do vosso peito o coração de pedra, e no lugar
eu colocarei um coração de carne. Amados irmãos, o nosso coração se transforma em coração de pedra por vários motivos. O primeiro deles, quando nós não amamos a todos, quando nós excluímos algumas pessoas do nosso coração, e nós fazemos isso porque é mais fácil, porque é mais cômodo. É muito mais fácil excluir alguém da minha vida do que me dedicar em ajudá-la, dedicar em fazer com que aquela pessoa também dê passos. Nosso coração se torna duro quando nós, por exemplo, não sentimos a dor do outro doer em nós. Amados irmãos, só pode fazer caridade, só pode ir ao encontro do irmão que está sofrendo quem sente compaixão. E essa palavra compaixão, ela é muito bonita. Compaixão significa sentir em si mesmo a dor do outro. A palavra compaixão, ela é formada por duas palavrinhas. A primeira, com, e a segunda, patos. Patos em grego significa doença. Daí, por exemplo, patologia. Então, compaixão significa quando a doença do outro, quando a enfermidade do outro, quando a fragilidade do outro, quando a dor do outro dói em mim, então eu sou capaz de ir até ele. Vivemos num mundo insensível. Nós estamos nos acostumando a que o sofrimento das outras pessoas não nos digam respeito, ao que a dor do outro não importe para nós. E isso impede que o Evangelho brote no meu coração, porque o meu coração transformou-se em um terreno cheio de pedras. Mas existe ainda uma outra manifestação para compreendermos que o nosso coração está com algumas pedras. É quando as coisas de Deus custam para mim. Quando as coisas de Deus não são mais um prazer na minha vida. Quando rezar, quando vir à missa, quando se confessar, quando viver os sacramentos, quando viver os mandamentos, se transforma um peso. Isso significa que o meu coração está cheio de pedras. É necessário retirá-las. A segunda coisa, coração cheio de espinhos, terreno cheio de espinhos, abafa a semente do Evangelho e impede que ela cresça. Os espinhos, eu penso que eles são tudo aquilo que fere a nossa vida. E algo que fere a nossa vida chama-se o pecado. O pecado, ele fere o nosso coração. O pecado, ele é como esse espinho que impede que a semente do Evangelho consiga dar frutos. Este homem que preparou a sua terra, que deixou sua terra boa, ele teve que retirar os espinhos. Nós precisamos retirar da nossa vida o pecado. E para isso eu acho que a gente precisa dar 3 passos. O primeiro é examinar a própria consciência. É se dar conta de que nós somos pecadores, de que nós somos frágeis. Somente 2 pessoas no mundo não pecaram: Jesus e Maria. Ainda algumas correntes teológicas dizem também que São José não tinha pecado, mas a igreja nunca se pronunciou. Então, somente 2 pessoas não tiveram pecados: Jesus e Maria. Os demais, degradados filhos de Eva, nos quais estão incluídos eu e você, todos nós temos pecados, fragilidades, defeitos. Porém, o primeiro passo para nos livrarmos deles é conhecê-los. Conhecer o próprio pecado,
conhecer a própria fragilidade, colocar-se diante de Deus e examinar a própria consciência, não para se colocar numa condição de sofrimento, mas para colocar-se na condição de confiança na misericórdia divina. Segundo elemento, todos os dias rezar o ato de contrição antes de dormir. Algo tão simples, algo que nós havíamos aprendido e parece que estamos esquecendo. As coisas tradicionais, as coisas antigas, elas são provadas pelo tempo e por isso são eficazes na nossa vida. Quem tem o hábito de rezar o ato de contrição diariamente antes de dormir, tem uma atitude de humildade diante de Deus, apresenta diante de Deus os próprios pecados e recebe de Deus o perdão e a paz. E por último, como se é de esperar, para retirar os espinhos deste terreno, nós precisamos nos confessar frequentemente. A confissão frequente, ela é como o agricultor que não espera que o seu terreno esteja cheio de mato para ir limpar, mas sempre ali, continuamente, está atento e retirando tudo aquilo que não vem de Deus. A confissão é como o agricultor que olha o seu campo e reconhece o que é fruto e distingue daquilo que é erva daninha. A erva daninha ele tira, enquanto os frutos ele cultiva. Assim é a vida espiritual. Os pecados nós retiramos na confissão e ao mesmo tempo nós recebemos o incremento de graça de Deus. Lembrem, a confissão não é só para perdoar pecado. Quando a gente se confessa, aumenta em nós a graça santificante. Ou seja, nós tornamos o nosso terreno muito mais acolhedor para a palavra de Deus. Retirar as pedras, que é tudo aquilo que faz o nosso coração insensível. Retirar os espinhos, que são os nossos pecados. Mas existe ainda, e com isso termino, existe ainda uma terceira atitude de quem quer ter o coração como terra boa, é adubar a própria terra. Amados irmãos, a vida cristã, ela não pode ser uma espera contínua da ação de Deus em nós. Pelo contrário, ela deve ser uma espera, mas ao mesmo tempo deve nos mover para o encontro do Senhor. Como adubar a terra do nosso coração? Em primeiro lugar, conhecendo a nossa fé. Às vezes eu me preocupo bastante quando eu me dou conta de que nós sabemos tantas coisas do mundo, coisas boas, coisas justas, coisas que devemos saber, porém ao mesmo tempo nós sabemos tão pouco de Deus. Às vezes não sabemos os 10 mandamentos de cor, às vezes não sabemos os 7 pecados capitais de cor, às vezes não sabemos os mandamentos da igreja, às vezes não sabemos as obras de misericórdia espirituais e corporais, às vezes não conhecemos os 4 dogmas marianos, às vezes nos damos conta de que não conhecemos a palavra de Deus, de que não lemos as Sagradas Escrituras, de que não conhecemos, por exemplo, a cronologia da vida de Cristo. É importantíssimo, meu irmão, minha irmã, nós, pelo menos uma vez na vida, lermos uma boa biografia sobre Jesus, para a gente entender melhor o Evangelho, para a gente conseguir relacionar os fatos da vida de Cristo. Então, o primeiro adubo para o nosso coração é o conhecimento da fé. A nossa fé não é uma crendice, a nossa fé não é uma ilusão, a nossa fé está baseada na razão e nós podemos conhecê-la
para que depois, quando não bata na nossa porta alguém e diga, por exemplo, sabia que é pecado ter imagem em casa? A gente caia na conversa deles. Eles vão até citar o livro da Bíblia, vão até dizer, olhe, está escrito no Êxodo capítulo 20, que quem faz uma imagem é maldito, maldito aquele que tem um ídolo. E a gente, claro, que nunca leu a Bíblia, a gente vai ficar com medo dessas palavras. Bastaria a gente passar 5 capítulos, do capítulo 20 ao capítulo 25, e Deus manda Moisés construir 2 imagens, e coloca as 2 imagens no lugar mais santo que existia, em cima da Arca da Aliança. Para vocês terem ideia, esse lugar era tão santo que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano naquele lugar. E ele entrava com a corda amarrada na cintura, porque se por algum motivo ele morresse ali dentro, ninguém poderia entrar para retirá-lo de lá. Então retirava-se puxando pela corda. E naquele lugar santíssimo, Santo dos Santos se chama, ali estava a Arca da Aliança, e sobre a Arca da Aliança 2 imagens de 2 querubins, e do meio dela Deus falava com o seu povo. Então, conhecer a fé é adubar o terreno. Depois, amados irmãos e irmãs, existe um adubo excepcional, o melhor de todos, para quem quiser que a semente do Evangelho brote. Chama-se oração. A oração, ela permite com que a semente do Evangelho brote no meu coração. Bastaria a gente se dar conta do seguinte: às vezes a gente vem para a missa com tanta boa vontade, às vezes a gente vem para a missa desejando de fato encontrar-se com o Senhor, mas a gente sai da missa e parece que não aconteceu nada. Eu não me senti tocado, eu não senti a presença de Deus, entrei e saí do mesmo modo. E às vezes a gente esquece que isso aconteceu porque eu não me preparei para a missa pela oração. A missa precisa ser preparada, o terreno do nosso coração precisa ser adubado pela oração, para que quando a semente do Evangelho caia no nosso coração, ela possa brotar. Bastariam 5 minutos, bastaria chegar um pouquinho mais cedo na igreja, se ajoelhar, como muitos, graças a Deus, fazem, ficar em silêncio, rezando. Quem sabe, enquanto vem de sua casa para a igreja, reza um mistério do terço. Se for um pouquinho mais longe, reza o terço inteiro. E assim eu vou adubando a terra do meu coração. E último adubo, meu irmão, minha irmã, para que a semente do Evangelho possa brotar na nossa vida, chama-se a penitência. Não podemos somente fazer penitência, fazer jejum, mortificar o nosso corpo uma vez por ano. É necessário sempre termos uma atitude de penitência. São José Maria Escrivá de Balaguer, um santo do século passado, morreu em 1975. Ele, todo ano, quando começava o ano, ele olhava a sua agenda e ele escrevia na primeira página alguma palavra, alguma coisa que pudesse nortear aquele ano. E no último ano de sua vida, ele escreveu na primeira página a seguinte frase, escreveu em latim: Nihil die sine crucis, nenhum dia deste ano sem a cruz. Em outras palavras, que em nenhum desses dias eu me esqueça de viver a penitência. Viver a penitência, amados irmãos, é muito mais simples,
mais delicado do que nós podemos imaginar. Não é passar 1 hora de joelhos, não é nos privar o dia inteiro do alimento. É às vezes, por exemplo, o jejum da língua. Quero comentar algo do meu irmão e eu não comento. Isso é penitência. Quero dizer uma palavra mais dura a alguém e não digo, no contrário, dou um sorriso. Ou durante a minha refeição, eu retiro alguma coisa que eu gostaria de comer. Enfim, cada um escolhe um modo de como adubar a própria terra do coração pela penitência. Lembremos-nos que a igreja nos pede que todas as sextas-feiras do ano nós façamos abstinência de carne. Nós podemos sim trocar, por exemplo, hoje, sexta-feira, eu não vou fazer abstinência de carne, mas vou visitar um doente, mas vou rezar um mistério do terço a mais, mas vou visitar o Santíssimo, então eu posso trocar. No Brasil nós temos essa faculdade dada pelo Papa, nós podemos trocar a abstinência da carne na sexta-feira por uma prática de caridade, por um ato de piedade, por alguma coisa. Então, amados irmãos, nós não devemos nos lamentar que no nosso coração tenha pedras ou espinhos. Devemos sim, com coragem, lutarmos para retirarmos os espinhos, as pedras e adubarmos o nosso coração. E nós logo, logo iremos ver que a colheita será fecunda, porque a semente do Evangelho, ela brota sempre que encontra um coração capaz de acolher, como acolheu Nossa Senhora. Amém. Creio em Deus Pai,